Bom dia a todos. Que nesse dia acalorado possa nos ajudar a seguir em frente, né? O pessoal aí do fundo está escutando bem? Tudo ótimo? Isso, ótimo. Então, como a dona Neuza já disse para vocês, eu decidi trazer o mesmo tema que a palestrante. Porque o pessoal muitos vêm à palestra só para escutar com referente a algum assunto que toca o seu coração, né? Então eu não quis mudar. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? Mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá bom? Então, vamos falar sobre uma coisa sobre um tema, o mal. O mal, ele existe. E se eu for perguntar para cada um de vocês como você definiria a palavra mal, eu tenho certeza que cada um falaria ao seu modo o que considera como o mal. Cada um ia ter uma interpretação dessa palavra, de tão vasto, e tanto a gente pode empregá-la em várias situações da nossa vida. Bom, eu fui procurar no dicionário o que representa a palavra mal. E assim, tinha mais ou menos umas 30 definições do que seria essa palavra mal. Ela pode ser usada em vários aspectos. E o que mais combina conosco em nossa palestra é essa daqui que eu encontrei. Então, o que seria o mal, segundo a nossa língua portuguesa? O mal é o que é prejudicial ou fere. O que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo. O que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico e moral. Você olhando assim, você fala, nossa, está completinho, né? Então, o mal é isso. Então, todo aquele que prejudica ou fere, causa algum dano a outrem ou a algo, está cometendo o mal. Mas a nossa língua portuguesa ela é um pouco estreita, porque a definição na doutrina espírita ela é um pouco mais ampla, tá? E eu vou mostrar para vocês. Então, Anderson, qual a visão da doutrina espírita com relação ao mal? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec, com toda a sua mediunidade, vai lá e faz mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos. Então, se você tem alguma dúvida com relação à sua vida, ao que acontece nela, todas as respostas estão nesse livro, o Livro dos Espíritos. Pode procurar lá, tá? E também tem sobre o bem e o mal. Então Kardec pergunta aos espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? E aí os espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então notem que não é só o que a língua portuguesa fala, mas ela é muito mais abrangente. Para a doutrina espírita, você fazer o mal é você ir contra a lei de Deus. E fazer o bem, o que é? É você ir a favor da lei de Deus. Tá? Tanto que a gente fala sobre isso, né, sobre a abrangência da doutrina com relação ao bem e o mal, que na questão 642, que é a continuação do mesmo assunto, Kardec pergunta aos espíritos, tá, mas para eu não fazer o mal, ou seja, para eu não fazer o mal a outrem, eu agradar a Deus, digamos assim, eu posso simplesmente ficar sem fazer o mal? Só apenas não fazer o mal? Essa é mais ou menos a pergunta que ele faz. E aí os espíritos respondem, não, só isso não é suficiente. Que para não fazer o mal, basta a inércia. Se você se trancar num quarto e ficar a vida inteira, você não vai fazer mal para ninguém. Mas você acha que isso vai agradar a Deus? Tanto que na sequência da questão, fala-se, todo bem que você pode fazer, faça, na medida de todas as suas forças. Porque todo o mal que decorrer do bem que você não fez, vai ser debitado na sua conta. Então, se você não fazer o bem, também se pratica o mal, de forma indireta.
tá? Tanto que, segundo Kardec, na Gênese, olha o que ele fala sobre o mal. Que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Deus só quer o bem, o mal somente vem do homem. Então, muitas pessoas têm dúvida. Mas espera aí, Anderson. Se você sempre fala, escuto nas palestras, com os palestrantes, nos livros, que Deus criou tudo. Tudo que há dentro do universo, tudo e todos. Ora, se o mal também existe dentro do universo, então Deus criou o mal? E é exatamente isso que o Kardec fala aqui. Que Deus não criou o mal. O mal, na verdade, ele não existe. É uma definição que nós demos para o quê? Para a ausência do bem. Como o frio não existe, na verdade é a ausência do calor que causa o frio. Como a escuridão não existe, é simplesmente a ausência de luz. Tanto que os cientistas, quando eles vão calcular a temperatura, eles definem o quanto que não há de calor no ambiente ou no objeto. Tanto que o zero absoluto, que é a temperatura mínima que existe, você tem total ausência de calor. Vocês entenderam? Então, o bem, ele é preponderante. E quando você não comete o bem, automaticamente você comete o mal. Tá? Então, Kardec deixou isso bem claro para nós. O Deus não criou o mal. E simplesmente são os homens, decorrente das suas escolhas, que não sabem fazer o bem. Nós somos ignorantes ainda. Deus criou o espírito simples e ignorante para ele galgar ao longo das vidas sucessivas e adquirir experiências. E dessas experiências vem a evolução. Só que, quando a gente tem o livre-arbítrio como uma ferramenta para fazer as nossas escolhas, nem sempre a gente faz as escolhas corretas. E por nós não termos o bem completo dentro de nós, por não fazermos o bem pleno, a gente acaba cometendo o desvio, que nós chamamos de mal. Tá bom, Anderson, você me diz aí sobre o mal, sobre a ausência dele, o que é o bem, o que é o mal, que Deus não criou, mas o que tem a ver com a nossa palestra? Se todo mal nos faz mal, qual que é o mal que nos faz mal e o mal que não nos faz mal? Dá como se fosse um nó na cabeça, né? Mas eu vou explicar o que o título da palestra quer dizer. Uma frase do Divaldo, que foi psicografado, né, pelo espírito Joana de Ângeles, ele fala a seguinte coisa: o mal que me fazem não me faz mal. Vou repetir de novo. O mal que me fazem não me faz mal. Ponto. Aí ele complementa. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mal. Anderson, o que isso quer dizer? A pessoa que me faz mal não me faz mal, e eu que faço mal, então eu sou a pior pessoa do mundo, né? Não é bem assim. Então, para a gente entender o que o Divaldo quis dizer sobre esse assunto, eu peguei alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus fala a seguinte coisa: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Acho que todo mundo já ouviu falar desse termo, né? Difícil de ninguém ter ouvido. Está lá no Antigo Testamento, né? Aí ele fala: mas eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Ou seja, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já esperava que as pessoas fizessem mal para a gente. Nossa, Anderson, mas ele queria o nosso mal? Não. Ele sabia que a humanidade ainda era muito ignorante. E que para você fazer o bem pleno, para não existir o mal, já que ele é a ausência do bem, você precisa de evolução. Como você vai esperar o bem pleno de pessoas ignorantes? Como você vai esperar, por exemplo, que um animalzinho faça o bem? Não tem, porque ele não tem ainda consciência plena. Ele está evoluindo. Então Jesus já esperava isso. Então ele diz para que
não que no sentido da gente interditasse a nossa defesa, de não se defender. Sim, você tem que se defender, tá? Mas ele interditou a vingança, porque a vingança é um dos maiores males que existe na face da terra, né? Você tem que pagar o mal com o bem. Por que isso? Porque a partir do momento que eu aceito o mal do outro, e eu aceito e eu quero retribuir com o mal, eu vou estar fazendo o mal para outra pessoa. Então aquele mal entra no meu âmago, ele entra dentro de mim, faz moradia, e aquilo começa a corroer por dentro. Então o mal que me fazem, se eu não aceitá-lo, se eu já automaticamente perdoar, ele não entra no meu ser. E ele não entrando no seu ser, ele não te faz mal. É isso que Jesus quis dizer com esse termo aqui. Anderson, mas se defender, não vingar, é difícil falar o meio termo disso, né? Que horas que eu tenho que me defender? Ou você vai sair daqui, bom, o Anderson falou que Jesus disse para eu não retrucar, que eu não preciso resistir ao mal. Aí você está andando, você está voltando para casa, aí tem uma rua, está lá toda escura, e tem umas pessoas estranhas. Aí você para e fala, nossa, aqui está estranho. E dá para você ir para uma outra rua para chegar na sua casa. E você fala, bom, o Anderson falou para eu não resistir ao mal, então eu vou lá, com a cara e com a coragem. Não é isso que Jesus quis dizer, tá? Existe uma lei chamada lei de conservação. Eu tenho que conservar a minha saúde física, minha saúde emocional, minha saúde espiritual, para eu ficar o máximo de tempo possível aqui, para evoluir. Então é lei de conservação. Então, para me defender, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ir para essa rua. Não resistir ao mal é eu não pagar na mesma moeda, é não me vingar. Tanto que no Evangelho, na sequência, fala que é preferível você ser enganado do que enganar. Porque se você for enganado e você ficar firme, perdoar a pessoa, automaticamente você já evoluiu. E a lei de justiça, ela é firme. Você fez alguma coisa errada, você paga. Não tem como escapar. Então, não se preocupe com o que os outros te fazem. Porque a partir do momento que você não deixa entrar, não te faz mal. Ah, Anderson, mas eu fui justiçado. Deixa a justiça divina. É a melhor coisa. Segue em paz. Tá bom, mas por que só o mal que eu faço me faz mal? É o que a gente vai entender. Mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus fala, está lá no Evangelho de Lucas. Não é o que entra pela boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem puro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, e assim por diante. Então, todo o mal do mundo, que existe no mundo, feito pelo homem, parte do coração da pessoa. Então, todo o mal que existe é por causa que as pessoas não conhecem o bem, é porque elas não lutam contra o mal que há dentro delas. A gente tem que lutar contra esse mal, tá? Se deixar ele dominar, a gente faz o mal para outra, e aí a gente atrai. Esse mal que a gente guarda dentro de nós causa algumas implicâncias, algumas consequências. Algumas consequências espirituais, tanto que a grande maioria que está aqui hoje está porque existe um problema espiritual que vai passar depois no tratamento, e esse problema espiritual, você trouxe ele para a sua vida. Por quê? Porque há algum mal dentro de você, e esse mal dentro de você, de alguma forma, trouxe o mal externo. É magnetismo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, para você se recuperar, se sarar espiritualmente falando, da enfermidade, você tem que destruir o mal que existe dentro de você. Não adianta apenas você vir na casa espírita, porque as palestras, tudo isso que a gente está fazendo aqui, é para você se modificar,
é para você tratar dentro de si o que está de errado para atrair esse mal para a sua vida. Tá? Então, mais uma lei de Deus, a lei de destruição. Para ter renovação, precisa haver uma destruição. Tem gente que acha que você vai mudar da noite para o dia, reforma íntima. Não é assim. Para você ser uma pessoa melhor, para você ter uma virtude, você precisa antes destruir os vícios, aquilo que te faz mal, aquilo que traz o mal para a sua vida. E aí sim você consegue evoluir, trazer virtudes para você. Bom, eu falei aqui o que traz os males espirituais. Também existem os males mentais, emocionais, que se você tem um mal dentro de você, traz depressão, traz angústia, traz um monte de processos emocionais que te fazem sua vida virar uma loucura. Tem dia que você não aguenta levantar da cama, porque seu emocional está fraco. Mas também, essas implicações tem no corpo físico, que nós chamamos de somatizações. Eu trouxe um estudo aqui de um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. O que ele fez nesse estudo? Ele pegou umas partículas de água e colocou num vidrinho. A molécula, né? E o que ele fez? Ele começou a ver o comportamento dessa molécula de água quando exposto a uma vibração. Então ele colocou músicas orquestradas, músicas que subissem o padrão vibratório. Ele colocou músicas ruins, colocou falas humanas de amor, de carinho ou de ódio, palavras de rancor. E ele foi fazendo algumas experiências. E quando essa molécula de água ela estava sobre essa influência, ele congelava a molécula de água e aí olhava no microscópio para ver como que essa molécula se comportava. E aí ele foi vendo os resultados. Tá? Agora imagina, se nosso corpo ele é composto por 70% de água, imagina o que um pensamento faz em nosso corpo físico. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos desse experimento. Então, aqui, ó, à nossa esquerda, tem a molécula de água congelada. Ela é toda uniforme, bonitinha. Então, ela naturalmente é assim. Ela, num rio poluído, por exemplo, ela fica toda disforme, escura. Certo? Esse é o experimento. E aí ele começou a induzir com palavras positivas aquela pura ali, e ela começou a ficar mais visível, como se fosse mais bela. Então a molécula de água ela muda conforme a vibração do seu meio, do seu ambiente. Não é à toa que quando a gente faz a fluidificação de água é justamente isso. Tá? Muda-se a ação molecular da água para fazer o bem para vocês. Bom, e quando exposto a palavras negativas, ó, fica toda disforme. E aí foi feito mais alguns testes. Então, quando você vibra amor e admiração, ela fica mais bela ainda. Quando você vibra ameaça de morte, ódio, ela fica pior do que um rio poluído. Tá? E depois de uma oração, é o ponto mais belo da molécula de água. Então, com a oração, ela chega no seu estado supremo, digamos assim, mais belo e mais benéfico para o ser. Então, agora imagina, se o seu corpo é composto por mais de 70% de água, essa água abastece todos os seus órgãos, todos os fluidos do seu corpo, alimenta as células. Então, esse pensamento de ódio, de rancor, o mal que existe, que reside dentro de você, o que ele vai fazer com o seu corpo? Ele vai causar um problema físico, com certeza. Então, mais de 80% das enfermidades físicas decorre do espírito, decorre do mal que existe dentro de você. Então, olha quantas implicações. Tem implicações espirituais. Eu atraio energias espirituais negativas para minha casa, para minha vida. Eu atraio energias emocionais negativas
que não fazem eu seguir em frente, que causam depressão, falta de perdão, um monte de coisas ruins, que tudo isso somado, somatizam no meu corpo físico. Daí, inúmeras enfermidades físicas. Então, mais uma implicação. Bom, e a última implicação que tem, que é chamada de, que nós chamamos, carinhosamente, de magnetismo pessoal. O que isso significa? Tudo, absolutamente tudo do universo possui um campo eletromagnético. O que é isso, Anderson? É um campo que existe nos planetas, por exemplo, nas estrelas, no Sol, na areia, nessa parede, nesse computador, no corpo espiritual, no corpo físico, na própria mônada, que é o espírito. Tudo possui um campo eletromagnético. E esse campo, ele repele e atrai pessoas e situações na minha vida. Então, quem faz esse campo eletromagnético? É o próprio ser. Então você, com tudo que você é, com seus pensamentos, com as suas crenças, com tudo aquilo que você possui dentro de si, você alimenta esse campo eletromagnético. Então, tudo que vem para a sua vida, as pessoas, as situações, você que está atraindo. Então, se o mal reside dentro de você, você está atraindo mais mal. Por quê? Porque o que você joga para o universo devolve. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar as situações que você está passando, se você quer mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos negativos que você possui dentro de si, você tem que mudar, você tem que destruir aquilo que te faz mal. Que não é o que o outro te faz, mas o que reside dentro de você. É aquele que te faz mal. É aquele que faz você fazer o mal para outras pessoas. É aquele que faz você ficar na inércia e não fazer o bem para outrem. E assim, indiretamente, você responder pelo mal decorrente disso. Bom, é isso que eu queria passar para vocês, tá, gente? Então, fica aqui, isso serve para todos nós. Não é só porque eu estou aqui fazendo a palestra que eu não tenho nenhum mal dentro de mim. Eu tenho muitos. Muitos, muitos e muitos. E eu tenho que batalhar todo santo dia para destruir esse mal que existe dentro de mim. Então, a gente tem que tirar da cabeça a ideia que o outro nos faz mal, porque é um vitimismo. É uma forma de você não olhar para dentro de si. Se você não perdoou o outro, alguma coisa tem de errado dentro de você. Você não pode responder pelo outro. Você pode responder apenas por si mesmo. Então, se você quer mudar, quer fazer diferente, destrua o mal que existe dentro de você. É isso que eu queria dizer, tá bom, gente? Obrigado.